Vamos lá, turma. Falar aqui do VILG11. Um fundo que, se a gente olhar, né, ele tem uns imóveis até interessantes aqui, a gestão até conseguiu baixar rapidamente a vacância. E fica aquela pergunta, né, por que o fundo ele está tão descontado assim, né? O que aconteceu? Até tem uma explicação que eu já falei em outro vídeo aqui, que deu tudo, vou chamar de tudo errado aqui, esse errado entre aspas com o fundo, que foi quando começou a vacância aumentar, as reservas não foram suficientes para manter o dividendo atual, a Selic voltou a subir, e aí começou a diminuir dividendo, a gestão teve que fazer uma nova dívida, porque o caixa estava no fim lá para pagar das obrigações que eles tinham, e tudo errado, né? E aí a cotação foi sendo amassada pelo natural, que é as NTNBs em alta, os juros, a Selic subindo também, e isso tudo acabou meio que amassando. Aí uma desconfiança também com a gestora, a Vinci, né? Com alguns fundos imobiliários, o Vino 11, eu acho que é o fundo hoje mais emblemático aí da casa, que gera essa desconfiança, e aí fica sempre aquela questão, tá? Antes de mais nada, lembrando, agora eu lembrei cedinho, curte o vídeo, ajuda o canal a crescer, e também, para quem adquiriu o relatório, eu avisei que eu ia fazer atualizações aqui e informar vocês, tá? Inclui mais um fundo imobiliário aqui, os 26 fundos para se ter em carteira, não é para se ter os 26, mas se quiser, tá aqui, 26 fundos que eu entendo que vão diversificar a sua carteira, ou você escolhe entre esses 26 fundos aquilo que melhor se adequa ao teu perfil, tá? Inclusive eu botei aqui também no relatório essa informação aqui, tá? O novo fundo que estou colocando é um fundo de debenture, tá bom? E aqui, ó, leia a seção atualização. É por lá que eu informarei as novidades do relatório. Então toda vez que eu atualizar, tá aqui a atualização, eu estou subindo hoje esse relatório lá no Hotmart, né? 15/10, hoje é dia 13, né? Eu botei dia 15. Mas aí ele está atualizado, então basta você baixar lá. Já comprou? Basta baixar e ver aí o outro fundo que eu coloquei aqui dentro e as informações novas a respeito desse fundo. E o mesmo vale para quando eu atualizar algum outro fundo que já está aqui dentro, né? Trazer uma informação nova, se mudou alguma coisa desses fundos mais conservadores, do médio risco e por aí vai, tá? E aí, esse relatório custa R$ 29,90, né? Você acessa ele através do link na descrição do canal e também aqui desse vídeo aqui, tá? Agora, voltando aqui no VILG11, né? Nós temos aqui 70% dos contratos, ano de vencimento dos contratos, 70% da receita ao final do mês de setembro. O fundo apresenta 70% de sua receita advinda de contratos de locação cujos vencimentos vai até 28. Então tem uma folga ali para ir girando. Lembrando que vencimento de contrato faz parte, né? Tem que analisar o conjunto da obra. Por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos aqui contratos vencendo em 2027, 60% dos contratos vencendo. E aí a gente vai olhar para a alavancagem do fundo, e aí a gente vê que a alavancagem do fundo tem obrigações ali para pagar, obrigações significativas em 2027, vamos imaginar aí 28, 30 milhões, em 2028 mais 28, 30 milhões, ou 15 milhões, e o fundo perde uma receita de 60%. Então isso aí pode se tornar um problema para o fundo. Não é o caso aqui do VILG11, mas é só para exemplificar, né? Uma das questões aí que a gente precisa olhar. O fundo aqui, o resultado do fundo em setembro foi de 10 milhões, equivalente de 0,70. O resultado dos imóveis aqui de 12 milhões, 0,85. O fundo encerrou o mês com 0,14 aqui de distribuição de cotas, certo? A gente vê aqui, deixa eu só ver a despesa financeira, eu acho de certa forma elevada aqui, 2 milhões e 100, quando eu comparo com os resultados dos imóveis, consome bastante aqui, né? Dos aluguéis para pagar os juros, certo? Então o fundo ele utilizou aqui 2 centavos para manter aqui o 0,72 e a gestão já botou um guidance de pelo menos até o fim do ano 0,72, que eles têm mais 0,1 alguma coisinha para receber ali quando as carências terminarem, né? Já para o trimestre de 25, quarto trimestre, conforme o comunicado, 1º de agosto, a faixa fica no 0,69 a 0,74. Deve manter ali o 0,72 com a receita atual dos aluguéis que o fundo tem, né? As estimativas aqui dos dividendos que a gente vê, o fundo cerrou o mês aqui com 143 mil cotistas, então a gente vê que dá uma certa, apesar de a gente ver esse gráfico cinza aqui, dá uma certa estabilidade aqui dentro do VILG11, ele está começando a estabilizar, não está mais perdendo tantos cotistas assim. A gestão segue tentando trabalhar para melhorar, né, a cara ali do VILG11.
Aplicações financeiras de 70 milhões, esse aqui é um ponto do VILG, né? Sendo que 43 milhões incluem ativos de liquidez imediata e 27 em cotas de fundo. Então, liquidez mesmo, apesar de que os fundos também são líquidos, mas liquidez, o fundo precisa para amanhã, tá aqui, né? Ou para hoje, 43 milhões, certo? E aí o fundo tem uma alavancagem aqui de 304, né? Líquido das aplicações, 233 milhões. Representa 12% dos ativos. Isso aqui diz pouco, né? Não diz nada, na verdade, ok? Frente aos ativos, mas pô, vai queimar 12% dos ativos para pagar a dívida, né? Mas enfim, se fosse o caso, tá? Não acredito que isso vai acontecer. Aí nós temos aqui 304 milhões. O problema do VILG é que se a gente pegar, deixa eu só abrir aqui rapidinho, deixa eu ver aqui, se a gente pegar as informações do VILG, é aquela recuperação de confiança, né? Quando a gente compara com os pares, por exemplo, a situação do VILG 11 para fazer uma emissão, ela se torna mais complicada, né? A não ser que eles consigam fazer o que o HGLG está fazendo, o TRXF está fazendo, o GGS11 está fazendo, outros fundos estão fazendo, que é o quê? É fazer uma emissão já casada com uma compra, então vai ter uma troca de cotas, e nesse meio bolo ali, conseguir captar também uma grana, né? Algo interessante. Só que geralmente os fundos que estão fazendo esse tipo de oferta, eles têm um valor patrimonial não tão descolado aqui, né? A cota mercado não tão descolada do VP. Então, um desconto bem significativo aqui de 22%. Então, eu tenho minhas dúvidas se dá para o VILG11 fazer esse tipo de operação também. Porque quem vai dar os imóveis vai acabar olhando meio que para isso, né? Pô, tem uma diferença muito grande aí. A não ser que o VILG pague muito mais caro pelos imóveis, que daí o vendedor estaria recebendo lá, ele perde com esse vendedor dos imóveis, pegando cotas do VILG11 e depois vendendo, ele estaria perdendo um valor significativo, mas se ele vendeu a um valor maior, ele é compensado ali, né? Então, assim, a gente vê aqui cronograma do principal 20 e 25, então nós temos aqui, né, e 6 aqui em 25, até o 27, em meados de algum lugar aqui em 27, para pagar. Depois disso, o VILG vai ter que rebolar, né? Taxa de ocupação do fundo praticamente zerada aqui, que aqui traz de um ano, os últimos 12 meses, mas o fundo chegou até 12, quase 13% de vacância. Então a gente vê que um ano e pouquinho, a gestão, apesar de muitas críticas, e eu mesmo sou um crítico aqui do fundo e da gestora, a gente vê que eles, nesse quesito, eles trabalharam bem rápido, né? Segmento logístico, eu acho que também facilita entre aspas, mas ajuda, né? Porque é um segmento que está bem aquecido. A inadimplência mínima aqui de 1,5 baixou até. A diversificação por locatário, a gente vê que é uma boa diversificação, 66 locatários aqui, com 8% na Tokstok, Ambev. Então a gente vê que até tem uma diversificação interessante. Segmento de atuação aqui, né? Eu sempre digo o seguinte, aqui, quando a gente monta uma carteira, é algo que o pessoal não se atenta muitas vezes, né? Pega só São Paulo, São Paulo, São Paulo. Beleza, São Paulo é São Paulo, mas existe vida além de São Paulo. Eu falo isso há muito tempo aqui nos vídeos. E é interessante sempre lá, eu vi que ele tem nessa questão aqui de 45% no estado de Minas, aí temos Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo tem 18%, então ele traria, de certa forma, uma diversificação aqui para os investidores, né, que querem montar uma carteira mais diversificada. Já, tu acha legal o VILG? Ele faz parte do teu relatório, olha, aí tem que acessar o relatório aqui para entender, né, se ele faz parte ou não. Do meu relatório, tá? Eu considero assim que o VILG ele tem bons imóveis, mas algumas coisinhas aqui precisam melhorar, né? Primeiramente a gestão precisa ser mais ativa, são meio parados, fizeram uma dívida, eu achei significativa ali frente às receitas. Só quando a gente olha os imóveis, não dá para reclamar. Tem alguns imóveis aqui que são legais do VILG 11, eles são interessantes, né? Para o investidor ter em carteira. Alguns são mais antigos, alguns não têm uma função tão elevada, né? Mas alguns aqui têm localização estratégica, serve para e-commerce, logístico, lógico, né? Enfim, outros tipos de perfis de locatários, né? Só que o VILG 11 ele tem, como eu disse, né? A gestão ela não passa aquela confiança, né? Bom, se você é cotista do fundo, você vai se desfazer do fundo, pelo que eu estou falando? Óbvio que não, né? Jamais se baseie, na minha opinião, na opinião de qualquer outra pessoa falando. A gente está aqui falando dos fundos imobiliários, dando a nossa opinião, e aí você vai
analisando se faz sentido ou não. Agora, se você quer saber de fato o que eu entendo que é ok, que é bacana, tá aqui. Aí, obviamente, você está me pagando, aí é diferente, né? R$29,90 uma vez só, e tá pagando, barato, tá pagando. Mas aí tem um trabalho, de fato, mais redondo, eu diria assim, com mais detalhes aqui dentro, né? Explicando o porquê de cada fundo e tudo mais. Não que eu não faça isso aqui no canal, certo? Só que aqui a gente faz, nesse momento, uma leitura dos fundos, né? E em breve também eu pretendo, daí sim, quando tiver a opção de membros aqui, trazer mais detalhes ainda para vocês, tá? Apesar de que, vamos lá, né? Esse relatório aqui não tem nenhuma grande novidade, estamos só fazendo uma leitura do relatório atual do VILG11, nada de novo, pouca coisa mudou de um mês para o outro, é mais isso, tá? Então fica aqui o resumão do VILG11, vamos seguir acompanhando o fundo, né? Um fundo significativo em questão de PL, o fundo tem um bom patrimônio aqui dentro. Acho que a gestão é que ela tem que ser um pouco mais ativa. Claro que o momento também não é fácil, só que a gente vê que outros fundos imobiliários conseguem fazer isso, né? Gestão ativa. Então, assim, para quem não quer ficar para trás, eles vão ter que começar a fazer o mesmo.